Boa tarde a todos. Iremos agora dar início ao seminário de toxicologia do professor Lázaro. Ficamos com o tema metais pesados e a equipe é composta por mim, Gilvan Barbosa, José Ayrton, Raimundo Orlando, Galton Mendes e Everton Dantas. Começando com metais pesados, iremos falar sobre o chumbo, que é a parte que eu irei apresentar logo após uma introdução. Aí vem o mercúrio, o arsênio, o alumínio e o cádmio. Introdução. Metais pesados podem ser definidos de diferentes maneiras. Podem ser através da sua densidade, do seu número atômico, que a gente aprendeu lá na química geral, propriedades químicas ou até mesmo de toxicidade. As fontes potenciais de exposição a esses metais incluem fontes naturais, como águas subterrâneas, minérios metálicos, processos industriais, que é o forte da intoxicação por chumbo, que será esses processos industriais, produtos comerciais, medicamentos populares e alimentos contaminados. Quando os metais pesados entram em contato com o organismo humano, formam complexos celulares que inativam sistemas enzimáticos ou modificam estruturas de proteínas, conduzindo à disfunção e morte celular, que iremos falar mais na frente. Aí eu estou dando apenas uma introdução para vocês terem uma noção do que é esse chumbo. Chumbo é um elemento químico que tem o seu símbolo Pb, na tabela periódica, como todo mundo sabe, e seu número atômico é 82. É um metal, como já falei, tóxico, ele é denso, macio, é maleável e ele é um mau condutor de eletricidade. É presente na poluição atmosférica devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural. E as indústrias, como eu já falei, que é o principal. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, reconhece o chumbo como um dos elementos químicos mais perigosos da saúde humana. Para você ter noção como é tóxico esse elemento. Atualmente, ele é um dos contaminantes mais comuns no ambiente. Seu uso pode estar presente na fabricação de reforma de acumuladores elétricos, que são baterias, em pigmentos usados em tintas e plásticos, revestimento de pisos, azulejos, cerâmicas, fabricação de vidros e cristais, até mesmo na funilaria de automóveis e na indústria gráfica. Danos ao organismo. Ele pode fazer o quê? Promover um aumento da sua pressão sanguínea, pode trazer também graves danos aos rins, pode gerar até abortos, alterações do sistema nervoso, pode trazer danos cerebrais, como eu falarei mais na frente, pode causar até uma diminuição na fertilidade do homem, para você ter noção como é perigoso o chumbo. Aqui está uma figura, essa figura 1, que é o metal, essa figura está o metal chumbo. Agora falando um pouco da sua epidemiologia. O chumbo foi um dos primeiros metais a serem trabalhados pelo homem, sendo conhecido desde 3500 a.C. Será que faz tempo? Imagina aí a contaminação como era grande nessa época, já que não existia equipamento de proteção individual, não tinha aquele cuidado, né? A pessoa não sabia, como é que eu posso falar, os riscos que ela poderia trazer para o organismo. De acordo com descobertas arqueológicas feitas no Egito, que era 3500 que era utilizado, passou a ser utilizado em processos industriais no século XVIII, fazendo com que as contaminações ambientais e a intoxicação no homem alcançassem proporções elevadas. Foi aí que veio aquela preocupação, chegando a ser considerada no fim do século XIX como uma epidemia nos países desenvolvidos, para você ter noção. O consumo interno do chumbo no Brasil chegou a ser tão alto no ano de 2007 que atingiu 2.028 mil toneladas, aumentando 2,6% em relação ao ano de 2006, que foi o ano anterior. Estima-se que o chumbo seja utilizado em mais de 200 processos industriais diferentes, para você ter noção como ele é utilizado, em destaque para a produção de acumuladores elétricos. Esses acumuladores elétricos nada mais são do que aparelhos que irão armazenar quimicamente uma energia elétrica, que eles são tipo uma espécie de pilha de bateria. Até os anos 90, a adição de chumbo tetraetila
para aumentar a octanagem da gasolina era comum em vários países, de modo que os automóveis eram considerados a maior fonte de poluição do ar por chumbo. No Brasil, o CTE foi banido da gasolina em 1989. No entanto, grande parte da contaminação nos solos por chumbo ainda pode ser atribuída a seus usos e ano passado. Você vai ver mais na frente que essa contaminação, tipo, se ela ficar exposta no ambiente, ela não acaba de uma hora para outra. Ela permanece por anos, até mesmo décadas. A contaminação do meio ambiente com chumbo pode decorrer, como eu já falei, de acidentes e da destinação inadequada de resíduos. Tem que ter aquele destinamento adequado. Essa substância é capaz de persistir no solo e no fundo dos rios durante vidas e décadas, como eu falei anteriormente. Aqui são as formas de exposição. Vai ter as formas de exposição que vai ser inalatória, cutânea e também oral. E praticamente muito contaminante, né? É um elemento absolutamente estranho ao nosso metabolismo. Nosso organismo não tem o conhecimento desse elemento em qualquer quantidade. Trata-se de uma neurotoxicidade cuja presença nos diversos tecidos a partir de uma concentração limiar, maior do que 10 microgramas. Interfere com diferentes atividades metabólicas, pode causar sinais e sintomas da doença, conhecido como saturnismo ou até mesmo intoxicação pelo chumbo. A maior incidência de intoxicação por chumbo ocorre devido ao quê? Aquela exposição ocupacional, que é de quê? Como consequência da contaminação do ambiente de trabalho, aquelas pessoas que trabalham naquelas indústrias. Pode ser por forma inalatória e cutânea, se não tiver os devidos cuidados, né? E também uma exposição alimentar, que é por via oral, pela ingestão de alimentos e bebidas contaminadas e por partículas que podem estar suspensas até no ar. Pode não estar nem naquele alimento, mas aquele alimento vai se contaminar devido àquelas partículas que estão suspensas. Vai ter como sinais e sintomas de intoxicação. Vou falar aqui um pouco agora sobre esses sinais e sintomas. E também entrando naquela parte lá que o professor Lázaro sempre fala, de absorção, da parte de distribuição, de armazenamento, de metabolismo e até chegar na sua excreção. Pronto, a sua absorção, como eu já falei, pode ser por inalação, após a inalação do chumbo ou dos seus compostos, o metal absorvido no compartimento pulmonar, vai ficar lá, cerca de 50% do chumbo é depositado nos alvéolos, para você ter noção. E passa para a corrente sanguínea em menos de 50 horas. Isso é um pouco tempo, né? Também pode ser por ingestão. A absorção ocorre na mucosa do intestino delgado e é maior nas crianças do que nos adultos. E por que? Aí a pessoa pergunta: e por que é maior em crianças? Porque possuem menores deficiências nisso que eu vou falar agora, de cálcio, de fósforo, de ferro. Este tipo de absorção está muito ligada às condições nutricionais do indivíduo, como a baixa da ingestão de cálcio, de fósforo, ferro e proteínas na dieta, que pode provocar um aumento na sua absorção, aumenta a absorção. Pode ser também pela pele, como eu já falei lá, por via cutânea, vai depender das características da solubilidade do composto, devido à existência da camada gordurosa da nossa pele, né? E da camada córnea. Os compostos de chumbo inorgânicos, que são hidrofílicos, como é que eu posso falar para vocês, aqueles que não têm tanta afinidade pela gordura, eles sofrem uma absorção muito pouco significativa. Já se eles fossem lipofílicos, era claro que ia passar mais fácil, né, por essa camada de gordura. Que isso é maior no caso da pele estar lesada. Distribuição. A maior parte do metal circulante está associado aos eritrócitos, numa proporção superior a 90%, que são transportados no plasma por a albumina, a alfa-2 globulina ou os íons livres. Já o seu armazenamento, uma vez no organismo, o chumbo é então distribuído em 3 compartimentos. Não vai ficar apenas em um local, não, vai ser em 3 compartimentos. O primeiro é constituído pelo sangue, que o tempo de meia-vida é cerca de 36 dias, é onde irá ficar menos dias, o seu tempo de meia-vida é o menor. O segundo seria o composto pelos tecidos moles, como fígado, cérebro, medula óssea e rins. Imagina aí um composto altamente tóxico ficando armazenado no nosso cérebro. Imagine os danos que pode levar. E você vai ver o tanto de tempo que ele pode ficar armazenado. Tempo de meia-vida, cerca de 40 dias. O terceiro é constituído por tecidos rígidos, como os ossos e dentes. Ele pode armazenar até em tecidos que possuem uma certa dureza. Durante a sua distribuição, o chumbo segue a via metabólica do cálcio e se acumula nos ossos e dentes. Tempo de meia-vida é cerca de 20 a 27 anos. Isso é sem cabimento. Tempo demais, né?
Aí vamos falar um pouco do seu metabolismo. O chumbo não sofre desintoxicação no fígado como outros. Vai ter que passar apenas com esses compostos aqui orgânicos, como o tetraetileno e o tetrametilo. São sujeitos à desalquilação oxidativa catalisada pelo citocromo P450, resultando em um metabolismo ativo de chumbo trialquilado. Ocorrem ligações reversíveis entre o chumbo e várias proteínas ou aminoácidos e com grupos tiol não proteicos. A sua excreção. O chumbo é absorvido e eliminado, sobretudo através, primeiramente, da urina e, segundamente, também pode ser por excreção fecal. Também é excretado, mas em quantidade menos significativa através de suor, saliva, cabelo, unhas e leite materno. É bem menos. Diagnóstico. A intoxicação por chumbo é frequentemente uma doença crônica e pode ser causada sintomas agudos. Os efeitos são eventualmente irreversíveis, com ou sem sintomas agudos. Exemplo, deficiência cognitiva, isso aqui já vai estar afetando o quê? Cérebro. Neuropatia periférica, disfunção renal, rins, já está atingindo os rins. Entre os sintomas típicos por chumbo inclui alteração da personalidade, dor de cabeça, perda de sensibilidade, fraqueza, aquele sabor metálico na boca, falta de apetite, vômito, etc. Então essas pessoas que têm esse contato com o chumbo, quando estiverem sentindo já esses sintomas, procurar um médico, procurar fazer um exame de sangue, um exame de urina. Em crianças, a intoxicação aguda causa irritabilidade e diminuição da atenção e encefalopatia aguda. Já em adultos com exposição ocupacional, no trabalho, né, desenvolve sintomas característicos, que são alterações da personalidade, cefaleias, do abdominal e neuropatias. Crianças e adultos podem desenvolver também uma certa anemia. O diagnóstico clínico da intoxicação leva em conta os órgãos-alvos de determinados sinais e sintomas mais característicos da intoxicação, como eu já falei, o cérebro, o sistema hematopoético, o rins, o sistema nervoso periférico. O diagnóstico é confirmado pela dosagem de chumbo, que será no sangue, que é a plumbemia, e na urina, plumbúria, ou por algum dos parâmetros de efeito do chumbo na cadeia da formação da hemoglobina, como está citado aqui embaixo. Aqui, falando agora um pouco sobre o tratamento, inicia-se em pacientes sintomáticos ou que apresentam nível sanguíneo de chumbo superior a 50 microgramas. O primeiro passo é interromper a exposição do chumbo. Primeiramente, você tem que interromper essa exposição. Se uma pessoa continuar se expondo ao chumbo, o que vai acontecer? Continuar se intoxicando. Vai continuar. E depois buscar eliminá-lo do organismo. Aqui está o quelante disponível para o tratamento de intoxicação pelo chumbo, que eu vou citar apenas esse último aqui, que é o versenato de cálcio, que é o mais eficaz, que é usado por via parental. Tá entendendo? Mas todos esses aqui, esses quelantes, eles estão disponíveis para o tratamento de intoxicação pelo chumbo. Aqui agora falando um pouco da prevenção, que é algo mais fácil de se entender e que todo mundo pode fazer isso e prevenir para que não ocorra essa intoxicação pelo chumbo. Paciente sob o risco de intoxicação deve realizar exames de sangue para dosar o nível de chumbo. Medidas que reduzem o risco da intoxicação residencial: lavagem de mãos, que é algo bem simples, lavagem de brinquedos, chupeta de crianças, limpeza de superfícies domésticas. Adultos expostos à poeira de chumbo no trabalho devem usar equipamentos de proteção individual, os EPIs adequados, trocar de roupa e sapatos antes de irem para casa para não trazer contaminação não só para si próprio, mas para sua família, para filhos. Tomar banho antes de deitar. E agora eu dou continuidade para os meninos dar continuidade ao trabalho. Bom dia pessoal, meu nome é Everton, vou falar para vocês um pouco sobre os arsênios. Bem pessoal, o arsênio é um metalóide de caráter sólido, cristalino e acinzentado, com as valências químicas 3 negativo, 3 positivo e 5 positivo, cuja forma química predomina em água e depende muito, essencialmente, do pH e do potencial desse meio. A toxicidade de diversas espécies de arsênio é na seguinte ordem: compostos inorgânicos, que são os arsenitos, e os compostos orgânicos, como vocês podem ver aqui.
O ácido monometalilsônico, o MMA, é o ácido dimetilacínico, o DMA, ou aceboteína, ou acebocalerina, sendo o AS3 positivo, inorgânico, que ele é cerca de 60 vezes mais tóxico que o AS5+, 5 positivo, inorgânico. Um pouco da epidemiologia. O arsênio, apesar de não existir muitos estudos relacionados à sua epidemiologia, em algumas regiões do mundo foram registrados envenenamentos em massa. Como a gente pode ver aqui os exemplos da cidade de Hong Kong, Inglaterra, Japão e Estados Unidos. As suas formas de exposições. Bem, a exposição ocupacional, que ela é através quando a gente inala, ou cutânea, ocorre na fabricação de praguicidas, herbicidas ou produtos agrícolas. A exposição à função e poeiras que ocorrem em indústrias de fundição. A exposição alimentar, no caso oral, se dá por meio de ingestão de água potável contaminada, principalmente de fontes naturais. Outras fontes de exposição se dão por meio de queima de carvão, contendo níveis de alto metal, alimentos em especial e frutos do mar. Sinais e sintomas de intoxicação. Bem, a absorção pode ser por difusão passiva. O arsenato de arsenito, MMA, DMA, ASB e ASC são bem absorvidos por via oral, quase 75% inalatória. A absorção pela via dérmica, apesar de não estar bem caracterizada, é baixa comparada com as outras. E a distribuição é a seguinte: 95 a 99% dos AS é distribuído aos eritrócitos ligados principalmente à hemoglobina. Em menor escala, os leucócitos e as proteínas do plasma. Os compostos inorgânicos solúveis são distribuídos rapidamente para os órgãos ou tecidos ricos em grupamentos sulfidrila, como fígado, rins, baço e glândulas adrenais. O seu armazenamento é em razão à grande afinidade por ligação dos grupos de sulfidrila, composto de AS, podem ser detectados em altas concentrações no cabelo, na unha, na pele, de 2 a 4 semanas de exposição. Após 4 semanas, o AS acumula-se no nosso nos ossos, coincidindo com a diminuição da concentração do fígado e o metabolismo do arsênio inorgânico, que é no caso o AS5 positivo, é reduzido no arsenito, o qual está sujeito às etapas do processo de metilação, inicialmente o ácido monometasônico, o MMA, e em seguida o ácido DMA, como a gente pode ver aí nesse gráfico. Se o arsênio for ingerido nas formas menos tóxicas, como MMA ou DMA, ou formas não tóxicas derivadas de arsenobetaína e acercolina, nenhum processo de metilação ou desmetilação parece ocorrer, e essas formas são excretadas na urina sem mudança na estrutura. O metabolismo. A metilação do arsênio ocorre tanto no fígado quanto nos rins. Já o arsênio é metilado somente pelos rins. Sendo assim, este é um sítio primário da biotransformação. Para ocorrer a biotransformação do arsênio, precisa da presença de enzimas metilfraferase, participação das glutationa reduzida de SAM, um doador de grupo metil. A excreção. Após a exposição do arsênio trivalente nas primeiras horas de excreção, prevalece a forma inorgânica na urina, tanto trivalente quanto prevalente.
Após cerca de 8 horas, prevalecem as formas metiladas, sendo o ácido dimetilacínico o principal metabólico, 50 a 80%, porém pode ser eliminado através da pele e fezes, em menor quantidade. O mecanismo de ação tóxica. O arsênio causa efeitos tóxicos por meio de múltiplos mecanismos, incluindo inibição de reações enzimáticas vitais para o metabolismo celular, a indução do estresse oxidativo e alteração da expressão genética e da tradução do sinal do celular. O arsenato, que é o AS5 positivo, pode-se substituir o fosfato em várias reações, como uma bomba de sódio e no sistema de transporte de íons dos eritrócitos. Esses dois processos ocorrem a inibição da formação de ATP através de um mecanismo denominado de arsenolise. A arsenolise pode ocorrer em nível de substrato durante a glicose em que a ATP não é gerada na troca do fosfato pelo arsenato. Nível de mitocondrial quando ocorre durante a fosforilação oxidativa na formação do ATP. Ou seja, quando ao invés do fosfato, o arsenato se liga à molécula da ATP, que adiciona ADP, e desta maneira não forma a ATP. O arsenito AS3 positivo exerce seu mecanismo de toxicidade ao reagir com grupos funcionais específicos, receptores ou coenzimas, tais como tios ou sulfidrilas. Reagem, por exemplo, com glutamina e cistemina, por essas moléculas que contêm cidalinas. Ao se ligar ao grupo tiol ou sulfidrilas, elas se impedem a formação de acetil, a inibição de lopamida, interferência do ciclo de Krebs, interferência na B-oxidação dos ácidos gordos, leva a dislipidemias. E bem, o diagnóstico, por exemplo. O diagnóstico são dois tipos de intoxicação que ela ocorre. São a aguda, exerce ação principalmente sobre o tubo digestivo, direto no caso de digestão. Secundariza sobre o fígado, rim, músculos cardíacos, podendo gerar os seguintes sintomas: náusea, vômitos, falência renal, pulmonar, crises psicóticas, erupção cutânea e cardiopatia. A crônica é o arsênio, atua principalmente sobre o muito sobre os nervos periféricos, por sua afinidade com o sistema nervoso, porém pode provocar diversas patologias como hiperpigmentação da pele, diarreias, hemorragias, anemia, dores de cabeça, dentre outros. Deve ser suspeita de uma intoxicação aguda por arsênio em um paciente com aparecimento súbito abdominal, náuseas, vômitos, diarreia líquida e hipotensão, particularmente seguida de uma disfusão cardíaca, retarda, pancipotenia e neuropatia. Além disso, é realizado os exames laboratoriais de urina, sangue, cabelo e unha para determinar a qualidade do arsênio. O seu tratamento para a intoxicação aguda é o tratamento sintomático com a reposição de fluidos e correção da pressão sanguínea, a penicilamina ou ácido dimecaptosulficino remove o arsênio do organismo. O arsênio dimecaptopropanossulfólico tem menos efeitos secundários. Para a intoxicação crônica, apesar do agente quelante acelerar e a excreção diminuir, a concentração do metal, a melhor abordagem é a diminuição da exposição. A prevenção consiste em diminuir a exposição dos arsênios e seus metabólicos. Estima-se, segundo estudos feitos em animais, que
as necessidades humanas do arsênio sejam de 12 a 25 UG ao dia, em relação à dieta de 2000. A gente pode ver aí no laudo. Então é isso. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre o mercúrio. O mercúrio, ele é um metal encontrado nas formas orgânica e inorgânica, que vai ser utilizado em diferentes áreas, como indústria, odontologia, farmacologia, mineração de ouro e agricultura. E essas suas características gasosas o fazem ser encontrado na atmosfera, na queima de combustíveis fósseis, na fundição de minério de sulfeto, na produção de cimento e incineração de rejeitos, que isso vai contribuir significativamente para o aumento de seu volume no ar. E esse total liberado devido à atividade do homem é de aproximadamente de 2 a 3 mil toneladas por ano, enquanto a emissão natural é de 2.000 a 6.000 toneladas por ano. Já entrando na epidemiologia, tem relatos que no Japão, no início da década de 50, na baía de Minamata, foram identificados cerca de 700 casos de intoxicação, devido a uma fábrica produtora de compostos orgânicos que utilizava o mercúrio como agente catalisador. Os afluentes então eram liberados na baía e o mercúrio acumulou-se nas espécies do ecossistema. E tem outros relatos no Japão que em 1964 no rio Agano, em Niigata, mais de 500 casos identificados de intoxicação por arquil mercúrio. E no Iraque, em 1971, sementes de trigo tratadas como arquil mercúrio foram distribuídas para a população por parte do Programa Agrícola Nacional. Até março de 1972, foram oficializadas 6.530 administrações hospitalares e 459 mortes. Porém, o verdadeiro número de pessoas intoxicadas e de óbitos não se sabe, pois somente as pessoas com casos mais graves foram levadas ao hospital, e muitas delas morreram muito antes de chegar aí. Falando um pouco das suas formas de exposição, pode ser pela exposição alimentar via oral, por meio de corpos de água, acabando recebendo o mercúrio da atmosfera através da chuva e também do lixiviado, do solo e das fontes antropogênicas. O consumo de peixe é a principal rotação de exposição do metilmercúrio. Contudo, esses compostos orgânicos do mercúrio também são encontrados em outros alimentos. Vai ter também a exposição ocupacional, que vai ser a via inalatória. Pode ocorrer na indústria durante a fabricação de vários instrumentos científicos, como a inalação do mercúrio pelos trabalhadores na indústria e na odontologia, em que amálgamas de mercúrio são usadas na restauração dentária e na extração do ouro. E vai ter também a exposição acidental, que ela pode ocorrer pela quebra de frascos contendo mercúrio, aparelhos médicos, barômetros e derretimento de restaurações de amálgama dentário para recuperação de prata. Falando um pouco dos seus sinais e sintomas de intoxicação, a absorção do mercúrio inorgânico pelo trato digestivo é estimada em cerca de 7%, podendo variar de 5% a 10%. Já o metilmercúrio é quase completamente absorvido e as taxas são superiores a 90%. Falando da sua distribuição, as estimativas mostram que em cerca de 4 dias acontece a distribuição para todos os tecidos do organismo, sendo que no cérebro o nível máximo seja alcançado após 5 a 6 dias de exposição. O armazenamento. A maior concentração de mercúrio em uma intoxicação é no cérebro, pois vai corresponder a cerca de 6 vezes mais a concentração sanguínea. Porém, existem outros locais de afinidade com o mercúrio, no corpo humano, como os cabelos, o cordão umbilical, sendo ele mais propício a altas concentrações do que o sangue materno e os eritrócitos. O seu metabolismo. O metilmercúrio ele é transformado em mercúrio inorgânico e é nessa forma que ele é mais encontrado no tecido humano. Já a excreção vai ser aproximadamente 90% do total de metilmercúrio após uma exposição eliminado por via fecal. Praticamente todo o mercúrio presente nas fezes está na forma inorgânica, pois a ele é pouco absorvido pelas paredes intestinais. Já o metilmercúrio é reabsorvido para a corrente sanguínea, até que passe por biotransformação e seja excretado na forma inorgânica. Falando do seu mecanismo de ação tóxica,
O mecanismo de ação tóxica do mercúrio ele vai poder ocorrer por inibição da síntese proteica, pelo transporte de aminoácidos, pelo transporte axonal de interneurônios. E o diagnóstico ocorre da seguinte forma: por histórico de exposição ocupacional, por verificação de achados físicos típicos, especialmente o tremor. Muitas vezes, no entanto, o diagnóstico de toxicidade do mercúrio é sutil. A mensuração da concentração urinária do mercúrio é de 24 horas. Essa mensuração só deve ser realizada após uma unidade de 5 dias, sem frutos do mar. Embora valores elevados de mercúrio no sangue ou na urina sejam necessários para confirmar o diagnóstico, eles correlacionam-se mal com a toxicidade e são incapazes de distinguir a exposição assintomática do envenenamento por mercúrio. Além disso, vai ser devido à significativa redistribuição dentro do corpo, os níveis de sangue ou urina não representam a carga corporal total, e esses valores são mais úteis na confirmação de exposição e no segmento de efeitos da terapia de quelefação. O tratamento vai se dar que não se recomenda o uso do carvão ativado ou a descontaminação gastrointestinal. O tratamento sintomático ele pode ser realizado com mediações antidiarreicas com salisato de bismuto. E em pacientes hipoxêmicos, deve-se administrar oxigênio suplementar, assim como a hidratação endovenosa em pacientes com perda volêmica significativa. E a neostigmina pode melhorar a função motora em pacientes intoxicados com metilmercúrio, melhorando os níveis de acetilcolina na junção neuromuscular. E a terapia com quelefação ela é indicada em pacientes com intoxicações clinicamente significativas. E o dimercaprol e o sumímino, eles são os quelantes preferidos para o envenenamento por mercúrio, cefaleia parestesias e diaforese. Já falando um pouco da prevenção, se dá a única forma de se prevenir viável para essa intoxicação com mercúrio é a que foi estabelecida pela OMS, de um controle da quantidade de mercúrio ingerida em alimentos como peixe, crustáceos e moluscos, evitar a exposição direta ao mercúrio e ter os cuidados na liberação no meio ambiente também colaboram para a prevenção, já que evitam as contaminações. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o alumínio. O alumínio ele é um metal muito abundante na crosta terrestre. Ele é encontrado em minérios como bauxita, gibita, boemita, alumina. Algumas de suas pedras preciosas e mais conhecidas são o rubi, a safira e a turquesa, sendo seu isótopo mais natural o Al3+. A indústria do alumínio é uma das maiores indústrias do mundo. O metal é encontrado em utensílios de cozinha, embalagens, vacina, usados como adjuvantes para aumentar a resposta imune, antitranspirantes, medicamentos antiácidos e soluções de alumínio, sulfato de alumínio e potássio, ou sulfato de alumínio e amônio. Contamina fluidos de hemodiálise, fluidos intravenosos e nutrição parenteral total. Além disso, o alumínio é uma toxina ocupacional, principalmente com manifestações pulmonares. Os sais de alumínio atuam principalmente como neurotransmissores com toxicidade aguda e crônica. Bom, tudo começa por volta de 1921, onde o primeiro caso de toxicidade do alumínio com achados neurológicos foi relatado, onde o paciente teve sintomas como perda de memória, tremor e coordenação prejudicada. Posteriormente, uma série de casos descreveu asma ocupacional em trabalhadores noruegueses da sala de cocção de uma indústria e esta foi denominada como asma de sala de cocção. Em 1947, 26% dos trabalhadores alemães da sala de vasos de uma indústria foram expostos a altas concentrações de pó de alumínio, misturados com lubrificante à base de óleo mineral, e desenvolveram fibrose pulmonar, aluminose. Alguns desenvolveram sintomas neurológicos, descritos como encefalopatia progressiva e denominados como paralisia da sala de vasos, com problemas de equilíbrio, tremores, capacidade cognitiva reduzida e memória prejudicada. Em 1970, a encefalopatia em pacientes com doenças renal crônica
foi atribuído ao uso de ligantes de fosfato contendo sal de alumínio ou ao fluido de diálise contaminado com alumínio. Essa síndrome clínica ficou conhecida como demência em diálise. Em 1982, o alume, que é mais conhecido, foi utilizado pela primeira vez no tratamento da cistite hemorrágica. A neurotoxicidade pôde se desenvolver nos pacientes que observaram alume sistematicamente, especialmente se houver insuficiência renal. Um dado interessante é que atualmente o alumínio ele tem sido reconhecido como um agente neurotóxico e vários estudos atribuem o envolvimento na etiologia da doença de Alzheimer e ainda na demência dialítica. Sua forma de exposição são pelos alimentos, medicamentos e pode ser ocupacional. Pela alimentação, ela pode ser de via oral, onde o sulfato de alumínio é usado no tratamento de água, em alimentos que possuem naturalmente o alumínio, ou pela ingestão de utensílios domésticos feitos de metal, como por exemplo talheres e panelas. Nos medicamentos, ela pode ser de via oral, parenteral ou cutânea. A via oral é onde compostos de alumínio são comumente usados em medicamentos, como por exemplo antiácidos, que possuem uma concentração bem elevada de alumínio comparada a outros medicamentos, e em vacina, que é por via parenteral. A via parenteral é a introdução do alumínio diretamente na corrente sanguínea, através de solução de alisantes, no tratamento dialítico, e de forma cutânea em cosméticos. O cloridato de alumínio é empregado em desodorantes antitranspirantes. E sua forma ocupacional, o ser humano ele fica à exposição por via inalatória. Podem ocorrer devido à exposição ocupacional, sendo mais intensa em trabalhadores de refinarias de alumínio e em indústrias que utilizam o metal. Sinais e sintomas de intoxicação. A sua absorção vai ocorrer no trato gastrointestinal e ele vai ser melhor absorvido quando acoplado a sais de citrato. O citrato, por exemplo, ele torna o alumínio solúvel e uma considerável fração ocorre com um complexo neutro, capaz de atravessar facilmente as membranas, atuando como um veículo que facilita a absorção do metal no organismo. E, na presença de fosfato, a absorção de alumínio é inibida, assim como na presença de hidróxido de alumínio, a inibição da absorção de fosfato. Sua distribuição vai ocorrer da seguinte forma: 89% do alumínio no sangue se liga à transferrina, partilha com o ferro a sua proteína transportadora. Existem receptores desta proteína em muitos tecidos, e é a densidade destes receptores que influencia a distribuição do alumínio no organismo, fazendo com que ele possa acessar o sistema nervoso central. 10% do alumínio plasmático fica associado com citrato ou com albumina. Seu armazenamento: o alumínio acumula-se em órgãos como pulmões, fígado, baço, osso, coração e etc. No tecido ósseo, é um dos locais preferenciais de acumulação, principalmente em áreas do osso metabolicamente ativas. No cérebro, ele pode chegar ao encéfalo, pela sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, onde se armazena nas células nervosas, podendo ocasionar diversas manifestações neurológicas. Seu metabolismo. Por si só não sofre metabolismo. No entanto, ele é facilmente vinculado a outras moléculas pequenas no organismo e seu destino é determinado pela sua afinidade com cada um dos ligantes de seu metabolismo. Sua excreção ela ocorre por fezes, urina e suor, onde irá depender muito do complexo ao qual está associado e a dieta consumida. Com a administração de 5 mg de alumínio, por exemplo, 74% do metal é excretado nas fezes e só 1,3 mg permanece. Com a ingestão de 125 mg por dia, 96% é excretado, ficando apenas 5 mg. Conforme comentado anteriormente, vale ressaltar que a presença de citrato na dieta pode aumentar a quantidade de alumínio absorvida também. Mecanismo de ação tóxica. A neurotoxicidade é atribuída ao alumínio por ele ultrapassar facilmente a barreira hematoencefálica, alterando o fluxo de moléculas e íons dentro e fora do cérebro. Dessa forma, estudos atribuem seu envolvimento na etiologia de doença de Alzheimer e também na doença dialítica. A ação do alumínio no organismo. Ele diminui a habilidade neuroprotetora dos astrócitos, causando morte das células neurais, aumenta a concentração de espécies reativas de oxigênio, pelo bloqueio dos sistemas de transmissões,
Pode também ser intracelular, causando estresse oxidativo e até peroxidação lipídica. Interage com o ferro, diminuindo sua absorção. Por se ligar à transferrina, que é uma proteína transportadora do ferro. Ele ainda também inibe a atividade da ferroxidase, a ceroplasmina, que é necessária para a mobilização de ferro no fígado. Ele também pode interferir no sítio de ligação de cálcio, se ligando competitivamente à calmodulina, e é provocado o aumento intracelular do cálcio. Estimula os canais de cálcio também, dependente da voltagem nas membranas celulares, e promove a liberação do cálcio. Inibe a mineralização óssea, o que impede a formação de fosfato de cálcio, que é a principal matéria inorgânica do osso. Pode também causar danos no transporte axonal, onde vai ocorrer perda de memória, esclerose lateral amiotrófica e parkinsonismo. Estas desordens ou doenças estão associadas com o acúmulo de Al+3 em neurônios cerebrais, os quais sofrem degeneração neurofibrilar, em formas de emaranhados neurofibrilares, bem como a formações de placas senes. Diagnóstico. Os seus principais sinais e sintomas de intoxicação grave são anemia hipercrômica e microcítica, neurotoxicidade aguda, onde ocorrerá agitação, confusão mental, mioclonia e convulsão, encefalopatia diálica, onde irá ocorrer distúrbio de marchas e fala, apraxia motora, alucinações auditivas e visuais, doença óssea relacionada, como osteomalácia e doença óssea adinâmica. Seu diagnóstico ele implica uma avaliação médica mais detalhada em pessoas que foram expostas a esse metal, porque a maioria dos médicos e clínicos gerais eles desconhecem o quadro de sintomas clínicos ou condições subclínicas de intoxicação, como por exemplo a demência dialítica. É recomendado o uso do teste da desferroxamina. O teste ele é feito com a administração da desferroxamina na dose de 5 mg por quilograma de peso, 1 hora antes do término da sessão da hemodiálise, onde as amostras para a dosagem de alumínio são coletadas antes da sessão, na qual será feita a infusão, e antes da próxima sessão de hemodiálise. O diagnóstico de doença óssea por intoxicação por alumínio é por forma de biópsia óssea. O tratamento. Os tratamentos clínicos para pessoas expostas à intoxicação por alumínio ainda não estão bem estabelecidos. Contudo, existem estudos que sugerem o tratamento com quelantes, aminoácidos, fibras e antioxidantes. Os quelantes mais utilizados são o EDTA, betonida e alginato, que atuam ligando-se ao alumínio para retirada do metal do organismo pela via intestinal. Os aminoácidos são usados o D, L-metionina e L-cisteína, que atuam auxiliando no processo de desintoxicação do organismo. Nas fibras, as fibras vegetais são as mais utilizadas por possuírem propriedades de quelar alguns metais pesados e excretá-los do organismo. Os antioxidantes, a terapia ela é feita com medicamentos com base a alfa-tocoferol, que é a vitamina E, beta-caroteno, a provitamina A, e o ácido ascórbico, que é a vitamina C, onde a utilização desses medicamentos tem como objetivo inibir ou retardar o aparecimento de células cancerígenas, além de retardar o envelhecimento das células em geral. Para o tratamento da intoxicação por alumínio em doentes em diálise, as normas da Kidney Disease Octumus Quality Inactive recomendam da desferroxamina, ou DFO, onde irá formar com alumínio complexos hidrossolúveis ultrafiltráveis, que serão removidos na diálise, onde a dose padrão a administrar é de 5 mg kg por semana. Como, por exemplo, se os níveis de alumínio forem inferiores a 300 nanogramas mililitros, efetua-se a última hora da sessão hemodialítica uma infusão venosa lenta. Para os níveis de alumínio superiores a 300 nanogramas por mililitro, fazem uma perfuração lenta nas 5 horas antecedentes à sessão hemodialítica. A prevenção. A Food and Drug Administration, ou FDA, considera a quantidade máxima diária de alumínio em 5 microgramas, como tolerada com segurança.
A OMS ela define a qualidade de alumínio em água potável deve ser menor que 0,1 mg por litro em estações de tratamento de grandes dimensões e menor que 0,2 mg por litro em estações de tratamento de pequenas dimensões. No Brasil, a água utilizada na fabricação de concentrado polieletrolítico para hemodiálise deverá ter pureza estabelecida pela Resolução RDC de número 8 de 2 de janeiro de 2001, com valor limite de 0,01 mg por litro para o alumínio. A periodicidade de análises que visem a qualidade deverá ser mensal para o alumínio. E também em casos de exposição ocupacional, deve-se fazer o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como máscara de filtro químico, luvas e uniformes adequados. Boa tarde, pessoal. Vou continuar abordando sobre os metais pesados, iniciando com o metal pesado cádmio. Vou falar um pouquinho sobre o cádmio e suas características. É um metal branco azulado, macio e dúctil à temperatura ambiente. Muito mole e na tabela periódica ele pertence ao mesmo grupo, do zinco e do mercúrio. Parecido com o zinco, porém bem menos reativo. Várias propriedades físicas e químicas semelhantes ao zinco. A ocorrência dos dois juntos na natureza. É um elemento relativamente raro na crosta terrestre, em torno de 0,1 a 0,2 partes por milhões. Não é encontrado na natureza, é associado a sulfitos nos minérios de zinco, de chumbo e de cobre. A utilização do cádmio em 5 principais categorias. Bem, a principal e o primeiro ponto é o recobrimento de aço e ferro, dando uma alta resistência à corrosão, eletrodeposição em outros metais. É encontrado em parafusos, porcas, fechaduras, aeronaves, motores, equipamentos marítimos e máquinas industriais. Outro ponto é estabilizador para PVC, forma de vários sais inorgânicos. Estearato de cádmio, mais importante, utilizado como estabilizador em PVC. Pigmentos em plásticos e vidro, sulfitos e selenitos, pigmento amarelo e vermelho. Outro ponto que podemos destacar é bateria de níquel de cádmio. Até 1994, 55% cádmio usado em baterias de celulares. O último ponto são ligas, constituintes de ligas fundíveis metálicas e de latão. Outros usos que podemos citar do cádmio são fotocélulas e células solares, fungicida, aditivo em indústria têxtil, produção de filmes fotográficos, eletrodos em lâmpadas de vapor de cádmio, televisão, vidros e cerâmicas esmaltadas, semicondutores, absorvedor de nêutrons em reatores nucleares, amálgama em tratamento dentário, barras de controles de reatores e, por fim, fios de transmissão de energia. Bom, falando a respeito sobre a epidemiologia, os efeitos tóxicos para a saúde associados a uma exposição a cádmio foram reportados pela primeira vez por Freiberg, em 1948, que o mesmo registrou a ocorrência de efizema e proteinúria em trabalhadores expostos a poeira com cádmio. E devido ao desenvolvimento industrial e às práticas agrícolas, os níveis de cádmio no ambiente foram aumentando cada vez mais, atingindo um máximo na década de 60. Nessa década, a importância toxicológica deste metal foi ainda realçada pela sua relação casual com a doença que estava muito no auge no tempo, que era a Itai-Tai, que afetou sobretudo as mulheres japonesas expostas ao cádmio, através da ingestão de água e arroz contaminados. E desde então, os teores de cádmio têm vindo a diminuir devido às melhorias nas tecnologias de produção, uso e eliminação de produtos com cádmio e a legislação mais restritivas. Bem, agora eu vou falar sobre as formas de exposição, ou seja, como o ser humano pode ser exposto ao agente tóxico e desenvolver uma intoxicação. No caso do cádmio, pode ser inalatória
quanto digestiva. Na inalatória pode ser poeiras de cádmio no ambiente industrial, e a forma de exposição digestiva pode ser encontrada em peixe, marisco, ostra, alimentos que contêm uma certa porcentagem de cádmio. Sinais e sintomas de intoxicação: absorção dérmica, respiratória e gastrointestinal. Aumenta de 5 a 8% na presença de uma dieta pobre em cálcio, ferro ou pobre em proteína. Na entrada no trato gastrointestinal podem ocorrer em 3 situações. A primeira delas é a sua excreção, não originando acumulação. Em segundo, a ligação aos eritrócitos, gerando pequenas acumulações. E por fim, a terceira, a união à metalotionina, gerando o complexo cádmio-metalotionina, indo se depositar nos órgãos óculos. Cádmio e transportado pelos eritrócitos até o fígado, onde é depositado. Dando continuidade aos sinais e sintomas de intoxicação, no fígado, o cádmio liga-se a uma proteína de baixo peso molecular, formando o complexo denominado de cádmio-metalotionina, sendo transportado do fígado para os rins, onde, apesar de ser filtrado pelos glômerulos renais, é reabsorvido nos túbulos proximais e depositado nos lisossomas das células dos túbulos proximais. Este complexo, presente nos lisossomas, é lentamente catabolizado. No entanto, enquanto tal processo decorre, provoca a toxicidade renal. As contaminações para baixas doses acumulam nos rins, e doses elevadas, o cádmio livre atinge o fígado. Continuando, a excreção do cádmio é muito lenta, e a mesma ocorre principalmente através da via urinária e intestinal. A excreção urinária do cádmio aumenta com a idade, ou seja, com a velhice, de acordo com o tempo. Diagnóstico. Bem, para determinar ou diagnosticar uma intoxicação por cádmio é através do seu doseamento na urina. Pessoas que apenas estão sujeitas a uma exposição baixa e constante de cádmio têm uma excreção urinária pequena e constantemente. Em exposições elevadas ao cádmio, apenas irá ocorrer uma alteração na quantidade de cádmio excretada pela urina, quando a metalotionina estiver saturada. Falando a respeito do tratamento, não existe uma e qualquer terapia aprovada ao nível clínico para fazer a intoxicações por cádmio. Os fármacos à base de DMSA e o CaEDTA reduzem a mortalidade por intoxicações agudas ao combinar-se com a glutationa. Estas terapias apresentam, no entanto, inúmeros efeitos secundários nocivos. Se alguém se interessar, eu posso passar o nome do ácido e do etilênio, que está nas siglas aí. Bom, falando sobre a prevenção, a gente deve evitar o fumo, ou seja, evitar cigarros. E se você trabalha numa empresa que tem área de exposição, usar os equipamentos de proteção individuais corretos, os EPIs. Evitar alimentos provenientes de regiões mais contaminadas, descartar pilhas e eletrônicos em locais adequados, não colocar pingentes e nenhum tipo de bijuteria na boca. E, por fim, não deixar as crianças brincarem em locais que possam estar contaminados. Para finalizar, aqui algumas referências bibliográficas de onde a gente fez o nosso trabalho. Aqui está